Cara, se tem uma coisa que nos quadrinhos nunca vai mudar, é que a Terra sempre vai ser ameaçada por algum vilão e vai estar a ponto de ser destruída, cara. Mano, não importa quantos heróis se preparem pra evitar ali vilões e evitar destruições, mano, sempre vai ter alguma coisinha tentando destruir a Terra. Mas nem sempre são os vilões, cara, que ameaçam, né, a destruição da Terra. Muitas vezes alguns heróis também ameaçam a destruição da Terra ao invés de salvá-la. Muitos desses personagens heróis chegam mais perto de destruir a Terra do que os próprios vilões. E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje, cara. Não só heróis também, né? Vai ter heróis e vilões, personagens que já quase destruíram o mundo nos quadrinhos da Marvel. Número 1, o Ultron. Esse aqui vocês devem conhecer pelo segundo filme dos Vingadores, né? Vingadores: A Era de Ultron. Esse filme foi baseado em uma saga dos quadrinhos com o mesmo nome. Só que diferente do filme, nos quadrinhos foi o Ultron que saiu vitorioso. Após diversas tentativas de destruir o mundo, o Ultron finalmente saiu bem sucedido, né? Ele começou a construir milhares e milhares de robôs todos os dias, montando um exército quase impossível de ser derrotado, né? E aí conseguiu seu feito de conquistar a Terra. A situação foi tão crítica que os heróis sobreviventes tiveram que se esconder no subsolo para não serem caçados. Alguns civis chegavam até mesmo a entregar alguns heróis que eles capturavam para que o Ultron poupasse as suas vidas. Inclusive teve um momento que o próprio Capitão América ele perdeu a esperança de lutar, cara. Isso fez com que outros heróis também perdessem a fé na humanidade, nos heróis e na salvação, né? Afinal, muitas pessoas seguem o Capitão América, então ele é um símbolo de esperança. Quando ele desiste, parece que tá tudo perdido. A situação foi tão caótica que os heróis precisaram voltar no tempo pra ter alguma chance contra o Ultron. Número 2, outro personagem, né, um herói que quase destruiu o mundo, dessa vez foi o Capitão América. Como eu disse antes, o Capitão América é um símbolo de esperança pra muitos heróis, né? Se ele pedir pros heróis lutarem, cara, os heróis vão lutar. Se ele pedir pra desistirem e ficarem de boa, eles vão ficar. Agora, e se toda essa influência que o Capitão América possui foi usada contra os heróis, né, pro lado do mal? Pois é, nerds, é isso que aconteceu na saga Império Secreto dos quadrinhos. Nessa história, a Hydra, uma das maiores organizações da Marvel, consegue ter a posse de um cubo cósmico, que tem uma fração do poder dos Beyonders, que são seres cósmicos. E com esse cubo cósmico, a Hydra manipula a história e fez com que o Steve Rogers fosse um agente da Hydra desde a sua infância, e só estivesse esperando o momento certo para atrair os Vingadores, mano. Olha que loucura. Sabe o que foi o pior de tudo, cara? Esse Capitão América Hydra, né, essa versão do Capitão América, ainda conseguiu levantar o martelo do Thor, cara. Então fez com que o próprio Thor duvidasse se a Hydra era boazinha ou não, porque esse Capitão América que era junto da Hydra era digno de levantar o Mjolnir. Como assim, cara? O Thor ficou tão confuso que ele chegou a ajudar o Capitão América Hydra e a própria Hydra, né, contra os heróis. E esse novo Capitão América eventualmente conseguiu pegar o cubo cósmico, né, que o transformou, e começou a manipular a realidade para que o mundo todo seja comandado pela Hydra. Mas felizmente, cara, o Capitão América original, né, o verdadeiro, ele conseguiu retornar, dominou lá e derrotou esse Capitão América falso. E aí os heróis venceram, mas foi por muito pouco, quase que esse Capitão América do mal conseguiu destruir todo o universo ali deles, né? Toda a Terra. Número 3, Doutor Destino, cara. Pois é, um dos personagens mais inteligentes de toda a Marvel, já quase destruiu toda a realidade. Durante a saga dos Novos Vingadores e Guerras Secretas, né, os Beyonders estavam acabando com o multiverso como forma de um experimento. Você vê, os caras são tão sinistros que um experimento deles leva ao fim de um universo, né? Um multiverso, na verdade. O Doutor Destino, junto com o Doutor Estranho e do Homem Molecular, conseguiram impedir que tudo acabasse, né, roubando ali os poderes dos Beyonders. E no meio disso também, o Doutor Destino, cara, ele acabou pegando ali parte dos poderes dos Beyonders, né? Então, como o Doutor Destino roubou os poderes dos Beyonders, agora o maluco era praticamente um deus. Ele pegou partes do multiverso destruído e construiu um só mundo, sendo ele o soberano desse novo mundo, e foi chamado de Deus Destino. Nesse novo mundo, ele transformou todas as versões do Thor, né, na sua polícia particular,
transformou o Galactus em babá do Franklin Richards e derrotou facilmente o Pantera Negra, que estava com a Manopla do Infinito, e o Ciclope com a Fênix. O cara era praticamente invencível, cara. A sorte foi que o Senhor Fantástico, né, o Reed Richards, conseguiu convencer o seu antigo amigo, né, o Dr. Destino, a desfazer de todo esse poder e dessa loucura e refazer a realidade, né, trazer a realidade ao seu normal. Número 4, o Homem de Ferro, cara. Pois é, o Dr. Destino não é o único gênio da Marvel que quase acabou com o mundo, não. O Tony Stark foi um deles também. Em um futuro alternativo, o Império Kree, né, aquela raça alienígena, transforma a inteligência suprema em uma inteligência artificial para poder vencer uma guerra. E nisso também outras raças do universo também fizeram esse mesmo processo de transformar seus líderes em inteligências artificiais. Nisso, o Homem de Ferro também transforma sua própria consciência em uma inteligência artificial também, né, para lutar contra essas outras raças que queriam acabar e dominar todo o universo. E nessa forma, após vencer a guerra contra as outras raças, ele decidiu transformar toda a vida no universo em uma forma de vida virtual. Ele ficou tão poderoso que lutou contra as próprias entidades cósmicas, como o Tribunal Vivo e os Celestiais, cara, destruindo todos no processo. A única resistência que ele encontrou foi a do Venom, né, que em milhares de anos se tornou extremamente poderoso, absorvendo o poder de todos os hospedeiros que ele já teve. No fim, esse Homem de Ferro, inteligência artificial, acabou vencendo no seu próprio universo, né? E o Venom acabou destruído e tudo conquistado, cara. Que bom que esse Homem de Ferro decidiu ficar só no universo dele. Imagina se ele quisesse conquistar outros universos, multiversos. Aí a parada ia ficar louca, porque esse Homem de Ferro era bem forte, cara. Mas lembrando, como eu falei, né, isso foi uma versão alternativa, uma história, uma realidade paralela. Não faz parte da realidade principal da Marvel, não. Número 5, o Massacre. Durante um confronto entre Wolverine e o Magneto, os dois acabaram se ferindo gravemente. E o Magneto então retira todo o adamantium do Wolverine, quase o matando. O Professor Xavier decide dar um basta no Magneto e desliga completamente o seu cérebro. O que o Professor Xavier não sabia é que quando ele faz isso, tem essa conexão com a mente do Magneto, uma parte da mente do Magneto maligna passa para a própria mente do Charles Xavier. E com o tempo, ela vai se alimentando de todo o ódio que o Professor Xavier tinha e vai crescendo dentro dele. Aos poucos, os mutantes ali, os X-Men, né, perceberam o comportamento estranho do Professor Xavier. Então decidiram que ele devia ser confrontado, mas já era tarde demais. Nisso então surgiu o Massacre, um personagem com ambas as personalidades, né, do Professor Xavier e do Magneto, e com todos os seus poderes, né, e alguns outros poderes a mais ainda que ele acabou desenvolvendo. Ele é um personagem de pura energia psionica, e é tão poderoso que atacou o fanático que ficou assustado com o tamanho poder. Você imagina, cara, deixar o fanático assustado? Pois é, o Massacre conseguiu fazer isso. Depois disso, o Massacre cria uma ilusão para o pequeno Franklin Richards, né, para poder manipular a criança e usar os poderes de manipulação da realidade do Franklin, meio que sem ele saber. Logo após isso, ele também captura Nathan Grey, cara, para usar os seus poderes nível ômega, né, psionicos, e transforma a humanidade em uma consciência coletiva, e reprograma também os sentinelas para obedecerem apenas ele. Precisou de todos os heróis da Terra e mais alguns vilões ainda para parar esse personagem, e ainda assim não foi suficiente. O Professor Xavier foi preso pelo envolvimento com o vilão, e os heróis foram trazidos de volta à vida, né, pela Marvel alguns meses depois. Número 6, os Celestiais, cara. Aquela raça de seres cósmicos, né, que gostam de fazer alguns experimentos, que inclusive foram responsáveis pela criação dos mutantes nos quadrinhos da Marvel, né. Eles que colocaram o Gene X nos humanos. De tempos em tempos, os Celestiais fizeram visitas aos planetas, né, avaliando aí se eles ainda mereciam continuar existindo ou se foram uma experiência que deu errado. Durante uma dessas visitas aqui na Terra, para julgar se a Terra devia ser destruído ou não, foi necessária a intervenção do Quarteto Fantástico, junto do Dr. Destino, Galactus e Franklin Richards, adulto, cara, para conseguir parar esses Celestiais. O Galactus até que consegue um pouco ali bater de frente com os Celestiais, mas os 3 Celestiais que estavam atacando ali acabaram se fundindo, cara, e aí não teve jeito pro Devorador de Mundos, que acabou sendo derrotado. Foi aí que surgiu uma versão mais velha do Franklin Richards, que usando seu poder de manipulação da realidade, lutou de igual para igual com todos os Celestiais. Essa batalha, cara, foi de proporções tão cósmicas, né, tão grande, que o Franklin Richards transformou o Galactus, cara, no seu bichinho de estimação, no seu arauto, pra ajudar na luta, né? Pra vocês verem a força que o Franklin Richards tem. Número 7, o Galactus. Quando se trata de destruir planetas, cara, esse aqui
tem que estar numa lista também, né? Esse cara aqui entende. O Galactus foi uma das primeiras entidades a aparecer nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Ele e o Surfista Prateado vieram à Terra para consumir o planeta e energizar o Galactus. E como ele era extremamente poderoso, o Quarteto Fantástico não conseguiu fazer nada. O Galactus estava ali se preparando para devorar a Terra e o Quarteto Fantástico só podia esperar. Foi necessário, cara, que o Vigia, aquela entidade que atua ali como o protagonista, né, de todas as séries do What If, quebrasse a sua ordem de nunca interferir com o destino do universo e avisasse o grupo do Quarteto Fantástico de como deter o Devorador de Mundos. Nisso, o Reed Richards entra na nave do Galactus e então rouba o Nulificador Total, né? Uma arma tão poderosa que pode apagar tudo da existência, até mesmo entidades cósmicas. Então foi feito um acordo que o Quarteto Fantástico devolveria essa arma ao Galactus em troca do Galactus deixar a Terra em paz. Mas foi sim uma das vezes que a Terra quase que acabou de vez, cara. Comenta aí o que você achou desse vídeo, cara. E ó, eu queria muito ver um Galactus desse chegando aqui na Terra querendo devorar tudo. O que tu acha, mano? Será que a gente vai ver isso nessas próximas fases da Marvel? Comenta aí também, deixa o like, se inscreve no canal. Falou, valeu, fui!